Agora, soma e subtração de frações. Né? A gente até já praticou com os bolos, né? Já comi bastante bolo e a gente vai ver que essas regras matemáticas se aplicam aqui. São essas as regras originais. Temos aqui 2 sobre 5 mais 3 sobre 5 se mantém o denominador, que é comum aos dois, e soma-se os numeradores, 2 mais 3. Que fica, então, 5 sobre 5, que é igual a 1. Isso quer dizer, voltando ao bolo, que matematicamente, tendo um bolo cortado em 5 fatias, e eu como 2 dessas fatias, e depois volto, e como mais 3 fatias, na verdade eu comi um bolo inteiro. Isso o que quer dizer? 2 sobre 5 são 2 fatias de um bolo cortado em 5, mais 3 fatias de um bolo cortado em 5. Na verdade, comi todo esse bolo, né? Vejam, as duas frações têm os denominadores iguais. Então, os dois bolos foram cortados da mesma forma. Tá? Então, tá aí, soma e subtração de frações com o mesmo denominador. O que acontece? Mantemos o denominador comum, b. E somamos os numeradores, a mais c. Beleza. Soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Agora sim, denominador diferente, temos que trabalhar de uma outra forma. Né? Como é que a gente faz isso? Que tal modificar os denominadores para que eles se tornem iguais? Não é uma boa ideia? Voltando àquele problema, né, em que nós temos bolos cortados de forma diferente. Um bolo cortado em 10 pedaços, né, e outro bolo cortado em 20 pedaços. Né? Na verdade, o que se apresenta aí são denominadores diferentes, né, para essas dois elementos, tá? E que é do que se trata a nossa soma. Nossa soma de frações com denominadores diferentes. Então, voltamos lá àquele slide em que a gente quer saber quanto a gente comeu se cortamos os bolos de forma diferente. Por exemplo, se eu comi 4 pedaços do primeiro bolo e 3 pedaços do segundo, quanto que eu comi afinal? Vamos rapidamente ver que a fração que representa o quanto eu comi do primeiro bolo é 4 por 10. 4 dividido por 10, 4 décimos do primeiro bolo. No segundo bolo, a fração foi 3 divididos por 20, 3 vigésimos do segundo bolo. Então, o que significa que eu tenho uma soma das duas frações, né, que é 4 sobre 10 mais 3 sobre 20, onde as 3 fatias que eu comi no bolo cortado de 20 são mais finas do que a que eu comi no bolo cortado em 10. Temos aí denominadores diferentes, que é o que a gente quer tratar. Agora, essa soma com denominadores diferentes. Então, vocês viram anteriormente que a gente teve que trabalhar com esse resultado. Tivemos que voltar no tempo e dividir o primeiro bolo em 20 fatias igual ao segundo bolo. E quando eu dividi aquele primeiro bolo, que era em 10 fatias, agora dividi com 20 fatias, eu comi 8 fatias em vez de comer 4, porque eu tinha direito a comer aquela porção, a mesma porção equivalente. Né? Então, a resposta, como vocês viram anteriormente, é multiplicar o denominador da primeira fração, que é 4 sobre 10, por 2, e ficou com o denominador igual a 20. Só que quando eu mexi
no denominador multiplicando por 2, eu tive que multiplicar também o numerador, que era 4 por 2, e ficou então 8 por 20. 8 dividido por 20, somando a 3 dividido por 20, tendo os dois o mesmo numerador, eu conservo o mesmo denominador e somo os numeradores, que ficaram então, né, como 11 sobre 20. Ok? Então, o que acontece é isso. Temos que igualar os denominadores. E, na verdade, o que se chama mínimo múltiplo comum é somente um algoritmo para resolver esse problema. E tu sabendo, as pessoas sabendo, que o numerador tem que ser o mesmo, né, para poder efetuar a soma, não é necessário que se faça toda vez o algoritmo completo do mínimo múltiplo comum. Então, vocês fiquem tranquilos, porque vocês já sabem. Temos que deixar os denominadores iguais. Para deixar os denominadores iguais, né, a gente tem que fazer uma multiplicação no denominador, menor denominador que tem na soma. O menor denominador nessa soma aqui, que era 4 sobre 10 mais 3 sobre 20, era o 10. Para igualar o 10 ao 20, temos que multiplicar por 2. Já que o denominador multiplicado é multiplicado por 2, o numerador também tem que ser multiplicado. E assim a gente pode trabalhar depois com as duas frações com o mesmo denominador, mantendo o mesmo denominador na resposta e somando os dois numeradores. Ok? Então, vamos ver de novo aqui. Vamos fixar esse problema. O objetivo, então, é modificar os denominadores para que se tornem iguais, não é? Aqui tem um exemplo, A sobre B mais C sobre D. Os denominadores B e D, obviamente, são diferentes. Então, será que podemos fazer com que B se torne igual a D? Lógico que a gente pode, né? Vejam bem que ou D tem que ficar igual a B, né? Ou B igual a D. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Isso é possível e atenção, né? Sempre que for modificado o denominador, tem que modificar o numerador da fração. O valor da fração, ela não pode ser modificada. O valor final, né? Tá? Ao modificar o denominador, devemos modificar também o numerador. Exemplo, temos números aqui. 1 dividido por 2 mais 1 dividido por 4, ou a fração de 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Tá? O denominador da primeira fração é 2 e o denominador da segunda fração é 4. O maior denominador entre os dois é o 4. Então, a gente tem que transformar o 2 em 4. O 2 da primeira fração em 4. Para transformar o 2 da primeira fração em 4, tenho que multiplicar por 2. Só que multiplicando o denominador por 2, o numerador também é multiplicado por 2. Vejam ali, né? 1 dividido por 2, né, é igual a 2 dividido por 4. Certo? Então, multipliquei tanto o numerador quanto o denominador e multipliquei pelo mesmo número. E tenho 2 sobre 4. Tá? Vejam aqui, multipliquei tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, que é o 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Tá? Que está ali na continha. Então, agora podemos proceder.
mantendo o denominador 4 e somando os numeradores. 2 mais 1, 3. E a resposta, então, é 3 sobre 4. Certo? Aí, nesse processo, está mascarado o uso do mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é o próprio 4, tá? E a operação é justamente essas aí. Agora está revelado da onde saiu as operações do mínimo múltiplo comum e o algoritmo utilizado que a professorinha ensinou para vocês lá na sexta ou na quinta série, ok? E a verdade é essa aqui. A verdade é que temos que igualar os denominadores e para igualar nós temos que modificar o denominador do menor denominador dessa conta e, ao mesmo tempo, temos que modificar o numerador para que a fração não mude o seu valor. Ok? Somos subtração de frações com denominadores diferentes. O objetivo, então, é modificar os denominadores para que se tornem iguais. Né? Então, temos ali o exemplo 7, 1 meio mais 1 quarto, né? 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Os denominadores da primeira fração, o denominador da primeira fração é 2 e da segunda fração é 4. Vamos colocar, então, na forma do maior, do denominador do maior múltiplo, né? Dos dois, né? Tanto do 2 quanto do 4, né? Tá? Para que fiquem iguais. Então, vamos igualar vamos pegar o denominador do 1 meio e colocar um 4. Veja como ficou ali. Né? Temos aqui 1 meio, esse 1 meio veio para cá. Né? Se a gente multiplicar por 2 embaixo, né? Tem que multiplicar por 2 em cima. Se multiplicar o denominador embaixo, tem que multiplicar o numerador também por 2. E assim ficou 2 sobre 4. Esse 2 sobre 4, então, pode ser somado com 1 sobre 4, né? E as duas frações ficam com o denominador 4, né? Olha ali. E ficou 2 sobre 4 mais 1 sobre 4. Agora, então, o que a gente faz? Mantém o denominador 4 e soma os numeradores. 2 mais 1, 3. Né? Observe que o denominador 4 é múltiplo de 4 e múltiplo de 2. Né? 4 dividido por 4 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Né? Então, 4 é o menor número que é divisível por 2 e por 4 ao mesmo tempo. Menor número que a gente pode encontrar, que a gente pode dividir por 4 e por 2 ao mesmo tempo, né? E então, isso é chamado, né, o mínimo múltiplo comum dos dois denominadores, 2 e 4. Por isso que a professorinha falava isso, o MMC. Certo? Mas, na verdade, a gente quer colocar as duas frações com o mesmo denominador, o denominador comum. Então, agora vamos fazer esse outro, que é 7 sobre 6 mais 5 sobre 3, tá? Então, vamos ter que colocar um deles com a mesma, os dois com o mesmo denominador. O denominador maior que tem aí é o 6, né? A gente pode colocar outra fração, a fração 5 sobre 3, né? Com denominador 6, claro, a gente vai ter que pegar o 5 sobre 3 e multiplicar o denominador dele por 2, tá ali, ó. E multiplicar também o numerador para não alterar o valor, né? Então, ficou 10 sobre 6. Ficou 7 sobre 6 mais 10 sobre 6. Agora, temos os dois com o mesmo denominador. Então, agora a gente pode somar os dois. De que forma? Manter o denominador 6 e somar os numeradores, né? Tá ali. E somar os numeradores, né? A fração, as duas frações ficaram com o mesmo denominador, 6, e agora a gente pode, então, fazer isso, manter o denominador e somar os numeradores. Ficou 17 sobre 6, né? O denominador comum, múltiplo, é 6, porque 6 divididos por 6 dá 1, 6 divididos por 3 dá 2, então 6 é o menor múltiplo de 3 e 6, tá? E é o mínimo múltiplo comum dos denominadores 3 e 6, é o 6.
certo? O que fazer quando os denominadores não são múltiplos um do outro, né? Bom, o que a gente faz, né? Que tal encontrar um número n que seja múltiplo dos dois denominadores b e d? Olha lá, a sobre b mais c sobre d. B e D são diferentes e não são múltiplos um do outro, né? Então, mínimo múltiplo comum, como encontrá-lo? B e D não são múltiplos um do outro. Então, o que fazemos? Que tal multiplicar os dois denominadores, B e D? Aí temos um múltiplo, não? Aí o que acontece? Ficou A sobre B mais C sobre D, vai ser, então, com o denominador B vezes D, o novo denominador. E quando a gente multiplica o denominador por D, tem que multiplicar o numerador também por D, né? Ali no A sobre B ficou A sobre B vezes D embaixo, então tem que multiplicar por D em cima também. E no C sobre D a mesma coisa, né? Tem o D, mas faltou no denominador multiplicar por B. Se multiplica por B no denominador, tem que multiplicar por B também no numerador. Vamos ver esse exemplinho aqui, simples, 3 sobre 5 mais 1 sobre 2. 5 não é múltiplo de 2, então vamos usar 5 vezes 2 como múltiplo para colocar no denominador dessas duas frações, e que essas duas frações tenham o mesmo denominador, 5 vezes 2. Então, o novo denominador será 5 vezes 2. Para que 3 sobre 5 se transforme, então, numa fração que o denominador seja 5 vezes 2, nós temos que multiplicar por 2 também no numerador. E 1 sobre 2, para que se transforme o denominador 2 em 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, nós teremos que multiplicar também por 5 o numerador, né? E está ali. Agora, vamos então, multiplicamos os denominadores, ficou com 10 e 10, temos o mesmo denominador para as duas frações. E efetuamos a multiplicação em cima também. Aí ficou 6 sobre 10, mais 5 sobre 10, os denominadores são iguais, mantemos o denominador que está em 10 e somamos os numeradores, 5 mais 6, igual a 11, 11 sobre 10. Temos, então, a nossa solução, certo? Então, temos essa primeira fração, soma de frações, aliás, 5 sobre 7 mais 2 sobre 3. O 7 e o 3, os denominadores não são múltiplos, então a gente faz a multiplicação dos dois. 3 vezes 7, 21, né? Só que para transformar o denominador da primeira fração em 21, nós temos que também multiplicar por 3 o numerador, né? Então, tá ali. Multiplicamos por 3 o numerador, 3 vezes 5, divididos por 7 vezes 3. E a segunda fração, que é 2 sobre 3, também tem que fazer em 21 no denominador, tem que ser multiplicado por 7 o denominador. Se multiplica por 7 o denominador, tem que multiplicar por 7 também o numerador, né? O resultado é 15 sobre 21 mais 14 sobre 21. Temos os dois com o mesmo denominador, então podemos manter o denominador e somar o numerador, né? 15 mais 14, 29 e sobre 21. 29 é maior que 21, então a gente pode seguir adiante, né? E ver o seguinte, né? Que essa fração vai ser modificada. Vamos, por exemplo, o seguinte aqui, o 10. É 20 sobre 9 mais 15 sobre 10. Então, temos o denominador diferente, né? Que não é múltiplo. Então, vamos fazer 10 vezes 9. Tá? 10 vezes 9, ficamos com 90 no denominador, né?
Só que quando multipliquei por 10 o denominador da primeira fração, tem que multiplicar também o numerador. Então, ficou 200 por 90. E a fração 15 sobre 10 também, porque o 10 no denominador tem que ser multiplicado por 9, então temos que multiplicar por 9 também. No numerador ficou 15 vezes 9 no numerador e 10 vezes 9 no denominador. Então, temos ali 200 dividido por 90 e 135 divididos por 90. Temos os dois com o mesmo denominador, mantemos o denominador e somamos os numeradores. Ficou, então, 335 divididos por 90, né? Tá? Os dois, então, são múltiplos de 5, né? E a gente, então, pode simplificar como 67 por 18, certo? Tá. Depois vamos trabalhar também com esse resultado. Agora, então, vamos ver o exemplo 11, deu 25 sobre 4 menos 5 sobre 3, 13, né? O 13 não é múltiplo de 4, então vamos fazer a multiplicação. Ficou 4 vezes 13 na primeira fração, no denominador da primeira fração, e por isso temos que multiplicar o numerador também por 13. Na segunda fração, temos também 13, tem que multiplicar por 4, e no numerador também temos que multiplicar por 4, certo? Ali. O resultado foi 325 divididos por 52, né? Que deu essa multiplicação, e menos 20 sobre 52. Tendo o mesmo denominador, 52 as duas frações, a gente pode efetuar a subtração. 325 menos 20 divididos por 52 deu 305 divididos por 52. Né? Agora, observem, né, o que acontece, né, lá em cima. O 29 sobre 21, também a gente pode pegar e desmembrar o 29 em 21 mais 8. Tá? E desmembramos, então, em duas frações com o mesmo denominador, 21 por 21 mais 8 sobre 21. Né? 21 por 21 é 1, então é 1 mais 8 sobre 21. Né? Dá uma noção de quanto a gente vai ter se efetuar isso numa calculadora. Numa calculadora, se a gente fizer isso aí, vai dar um número um pouquinho maior que 1. Tá? E se der diferente, você digitou errado, a calculadora fez algum erro. Então, para dar uma noção. Vamos ver o 67 sobre 18. E 67 sobre 18 é igual a 54 mais 13 sobre 18. O 54 é múltiplo de 18 3 vezes. Então, dá 3, né? Mais 13 sobre 18. Então, se a gente fosse fazer isso na calculadora, daria um número um pouquinho maior que 3. Tá? Agora, o 305 sobre 52, 305 sobre 52 é 260 mais 45 sobre 52. Dá 260 sobre 52 mais 45 sobre 52. Então, deu 5 mais 45 divididos por 52. Então, os resultados, se fosse fazer na calculadora, daria 5 mais um número, mais um tantinho, né? De resultado, tá? Para dar uma noção, então, do que é o inteiro nessa divisão e o que vai sobrar usando as frações, trabalhando com as frações, tá? Então, agora temos o exemplo 12, né? Usando, então, elementos numerais, literais, tá? 2 sobre 3b mais 3 sobre 2a. 3b e 2a não são múltiplos, né? Então, a gente multiplica um pelo outro para fazer o mínimo múltiplo comum deles, né? O que seria que a gente quer transformar. Então, multiplicamos 3b por 2a e no 2 sobre 3b, o que falta é o 2a. Então, temos que multiplicar o 2a no denominador e também no numerador. Vejam ali. Né? E também temos que fazer na fração 3 sobre 2a. O que falta no denominador dessa fração é o 3b. Então, temos que multiplicar por 3b no denominador e também por 3b no numerador. Tá? Assim, a gente tem essa soma de 4a mais 9b sobre 6ab.
tá? Efetuando essas operações no limite. Agora, o exemplo 13, nós temos duas frações, u ao quadrado sobre v, que multiplica u menos v sobre u menos v, menos 1. Para ter, então, o mesmo denominador nos três números que a gente está trabalhando, né, tratando aquele 1 como fração 1 sobre 1, né, a gente precisa, então, multiplicar ver qual é o fator comum. Na verdade, vocês veem que o v vezes 1 menos v, ele é um múltiplo comum. Porque se eu dividir o v vezes u menos v, né, sobra v no primeiro, e o 1 não tem múltiplo nenhum, então é 1, ele aceita qualquer coisa no denominador, né? Então, vocês podem ver aqui o mínimo múltiplo comum dessas três frações, né, é v vezes u menos v. Na primeira, então, não precisa fazer nada, porque ela já tem o denominador v vezes u menos v. Na segunda, o que falta é multiplicar por v o denominador. Se temos que multiplicar por v o denominador, também temos que multiplicar por v o numerador, certo? E na outra, como não tinha nenhum, nós temos que botar o denominador igual a v vezes u menos v e também multiplicar o numerador por v vezes u menos v. O numerador é 1, né, ou menos 1, e ficou, então, desta forma. A seguir, então, a gente efetua essas subtrações, na verdade, né? U ao quadrado menos v ao quadrado, porque v vezes v aqui deu v ao quadrado, menos v vezes u, ou u vezes v, né? Menos v vezes v, que deu mais v ao quadrado, né? No numerador. E, então, efetuando as subtrações e as somas em cima, no numerador, deu u ao quadrado menos u vezes v, divididos por v, em evidência, vezes u menos v. Né? Isso aí, então, a gente colocando em evidência o u no numerador, ficou u vezes u menos v, e v sobre v vezes u menos v. Então, a gente pode dividir u menos v, dividir por u menos v, e deu 1. 1 multiplicado pelo número é o próprio número. Então, o resultado é u vezes u divididos por v. Esse é o resultado desse exemplo 13. Façam novamente esse exemplo no caderno várias vezes até chegar nessa solução e tirem as dúvidas no fórum, certo?